terceira série, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula de impactos ambientais. Eu sou a professora Fran, vocês já estão cansados de saber. Vamos começar direto com uma notícia aqui, gente. Olha só. Dia da Terra. Como o coronavírus mudou o planeta? A pandemia de Covid-19 não mudou apenas o estilo de vida dos humanos. Com um terço da população mundial em quarentena, não é de se estranhar que ela também impactasse a dinâmica do meio ambiente. A maior mudança foi a redução da poluição atmosférica. Com menos automóveis nas ruas e menos fábricas funcionando, a diminuição da emissão de poluentes foi detectada por satélites em várias regiões do mundo, incluindo Brasil, China, Estados Unidos e Itália. Essa imagem está mostrando bem aqui, né? A diferença aqui, essa parte amarelinha, poluição lá na China antes da pandemia e durante a pandemia. Já alguns moradores do norte da Índia puderam ver parte de uma cordilheira no Himalaia pela primeira vez. Devido ao alto índice de poluição atmosférica no país, o fenômeno não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. Além da redução da poluição, a menor quantidade de pessoas nas ruas também deu espaço para os animais se aventurarem no ambiente urbano. No Reino Unido, várias cabras foram vistas andando pela cidade durante a quarentena. O mesmo aconteceu com animais da Tailândia, Índia e África do Sul. Então, olha só, essa notícia principal que eu quero que vocês percebam ali é sobre poluição atmosférica. Então, ela é lá do início da pandemia, né, não é de agora, mas está falando que diminuiu bastante a poluição atmosférica justamente porque diminuiu as atividades humanas, né, seja lá andar de carro, atividade nas fábricas, e isso deu uma limpada na atmosfera. Agora já deve ter voltado ao normal, né? Mas olha só o tanto que a gente polui diariamente o planeta. Então, o nosso tema de hoje, impactos ambientais 1. Poluição do ar. Então, vocês já estão vendo que a gente vai ter mais aulas falando de outros impactos ambientais. O foco de hoje é poluição atmosférica, tá? Objetivos: conhecer os impactos ambientais causados por esse tipo de poluição. Primeiro, o que é poluição? O que a gente tem que saber, então? É a introdução de substâncias ou de energia no meio ambiente causando efeitos negativos em seu equilíbrio. Pode ocorrer naturalmente ou pela ação humana, né? E a ação humana, na verdade, é o que mais preocupa, porque aumenta muito a poluição, seja de qualquer tipo. E aqui ainda está mostrando, então, que as substâncias ou energia são tipo de poluentes, né? Não necessariamente vai ser uma substância. A gente tem tipos de poluição que pode ser para energia, por exemplo, poluição sonora, né? Poluição atmosférica. Olha só esse infográfico aqui. 7 milhões de pessoas morrem todos os anos apenas por respirar. E aí, o que a gente faz? Para de respirar, né? Por que morre tanto? Por conta da poluição. Então, a poluição faz com que tudo isso de pessoa morra por ano só pelo fato de respirar e inalar substâncias tóxicas. Está dizendo aqui ó, que 9 em cada 10 pessoas respiram níveis de poluentes inadequados à saúde. Então, tudo isso prejudica muito. 43% dessas pessoas que estão contabilizadas aqui morrem por doenças pulmonares e 29% delas por câncer de pulmão. E se a pessoa ainda fuma, piora tudo, né? Então, é bem complicadinho. A gente não pode parar de respirar, né? Entre as doenças que está falando ali na reportagem, né, no infográfico, que pode acontecer é o enfisema pulmonar, que está aqui a destruição dos alvéolos, então a pessoa não consegue mais utilizar a quantidade adequada de oxigênio. Pode ser a asma, que é uma inflamação crônica que tem ali nas vias respiratórias, né? Então a pessoa tem que usar bombinha toda vez que tem uma crise asmática, por exemplo. E ainda aqui a bronquite, que também é uma inflamação lá nos brônquios, mas que daí não é uma coisa crônica, né? A pessoa pode ter bronquite várias vezes ao longo da vida, pode ser por bactéria, pode ser por vírus, enfim. Nosso primeiro quiz, para ver se você entende um pouco do assunto. Contribui para a poluição do ar. Letra A, o uso de combustíveis fósseis. B, a destruição da camada de ozônio. C, as chuvas ácidas. Ou D, o aumento do efeito estufa. E aí, gente, garanto que você acertou, né? O uso de combustíveis fósseis. E a gente já vai ver por quê. Ah, professora, eu fiquei na dúvida que destruição de camada de ozônio, chuva ácida e aumento do efeito estufa, essas outras alternativas aqui são consequências, na verdade, da poluição no ar, né? Não são que elas aumentam a poluição, elas já são as consequências. Então, aqui
falando dos principais gases poluentes da atmosfera. A gente tem aqui o monóxido de carbono, que é liberado principalmente em motores de carro, dificulta o transporte de oxigênio, ele é tóxico, pode causar inclusive a morte, porque o monóxido de carbono ele se liga na hemoglobina competindo com o oxigênio e ele tem mais afinidade. Então a hemoglobina gruda no monóxido de carbono, tem dificuldade para liberar e não tem espaço mais para o oxigênio, então a pessoa pode morrer, né? O que mais? Tem aqui também carbono negro ou fuligem, que é também motoriza diesel, e queimadas também liberam muito. A gente teve casos de chuva negra em Rio Grande do Sul e São Paulo por causa de queimadas, para vocês terem ideia, né? Dióxido de carbono, CO2, liberado por combustíveis fósseis. Desmatamento ajuda a aumentar a quantidade desses gases na atmosfera, porque se vocês lembram lá, a fotossíntese ela captura o gás carbônico, né? Então, se você está desmatando, você diminui a quantidade desse gás que é capturado por dia. Então, está auxiliando na poluição. E as queimadas também liberam bastante, né? E é um gás do efeito estufa. E ainda tem ali os outros gases, que tá ali os CFCs, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, ozônio e metano. Então são vários os gases poluentes na atmosfera, que eu coloquei os principais, mas existem outros inclusive, tá? As 15 regiões mais poluídas do Brasil, olha só aqui. A gente tem aqui um quadro mostrando e Curitiba tá aqui, gente, em quinto lugar, né? Com 29 microgramas de poluente por metro cúbico. Então, apesar de ser a cidade ecológica, bastante poluída, né? Cidades mais poluídas do mundo. A gente vê que a maior parte delas estão na Índia, Paquistão, mas a gente tem entre essa lista, que se não me engano são 1.600 cidades que foram listadas, a gente tem cidades do Brasil também, ó. Tem ali Santa Gertrudes em São Paulo, tem Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Rio Claro também em São Paulo, Limeira e Colombo aqui no Paraná, né? Então a gente tem várias cidades, infelizmente, ocupando o ranking nessa lista. Segundo o quiz de hoje, o excesso de dióxido de carbono na atmosfera provoca o quê? Letra A, a diminuição dos níveis dos oceanos. Letra B, o aquecimento global. C, as chuvas ácidas. Ou D, a destruição da camada de ozônio. E aí, gente, vamos ver se acertou? Tá aqui, ó, aquecimento global. A gente falou que é um gás do efeito estufa, então auxilia no aquecimento global. O que é o efeito estufa, então? O efeito estufa é muito importante para a vida na Terra, para começar. Sem ele, a gente não teria essa diversidade de vida. O efeito estufa, então, ele segura parte do calor do Sol na Terra. Então, o Sol aquece a Terra durante o dia. Quando fica a noite, parte do calor se dissipa, mas parte fica presa aqui na Terra, por causa do efeito estufa. Se a gente não tivesse efeito estufa, ia oscilar muito essas temperaturas. Vênus, por exemplo, que não consegue fazer isso, durante o dia tem temperaturas altíssimas, mas à noite é muito frio. Então, é incompatível com a vida isso. Então, é muito importante. Então, qual que é o problema do efeito estufa? É que a gente tem aumentado bastante os gases que causam esse efeito. Então, tem aquecido mais do que deveria. Olha só, quais são os principais gases? Gás carbônico, que a gente acabou de falar, e também o metano, CH4, também conhecido como pum de vaca, né? Porque é bastante, onde tem criação desses animais, tem bastante liberação desses gases, tá? Então, segura parte do calor na Terra. É ruim para a Terra? Não, é importantíssimo para a vida. O problema é o aumento do efeito estufa, ok? Então, essencial para a vida. Olha só o que acontece com o aumento do efeito estufa. Algumas das consequências, né? Derretimento de geleiras, que pode causar aumento do nível dos oceanos, alteração do pH e da salinidade dos oceanos também, né? Se você aumenta o nível dos oceanos, você está perdendo praias, né? Porque várias praias vão sumir, o mar invade essas praias. O que mais que pode acontecer? Extinção de diferentes espécies por perda de habitat. Ecossistemas são alterados e a gente já falou bastante sobre isso. Toda vez que você altera um ecossistema, você altera vários componentes nele, né? Que é bem perigoso. Migração de animais, então eles tentam ir para locais menos quentes, por exemplo, e acabam não se adaptando e podem chegar a ser extintos, né? Ou acabam migrando fora de época, ou para locais errados, né? Porque acabam ficando perdidos ali, o que também
prejudica bastante. Ainda, aumento da taxa reprodutiva de insetos, causando o que, gente? Aumento de doenças nas regiões tropicais, principalmente. Então, aumento, por exemplo, da dengue, febre amarela, chikungunya, zika, então, a malária, tudo isso pode ser causado como consequência do efeito estufa. Inversão térmica, um outro problema que a gente vai falar também relacionado à atmosfera. Vocês estão vendo essa foto aqui? Ó, a gente está vendo uma camada de poluição presa sobre a cidade. A minha cidade é muito fácil de ver isso, inclusive. Por que isso ocorre? Geralmente, quando em dias mais quentes, o que acontece é que de manhã está frio, o sol começa a aquecer o ar que está ali, o ar quente sobe e leva junto os poluentes. Em dias mais frios, isso não ocorre. Olha só o que acontece. O ar que está próximo à cidade, ele não aquece o suficiente, então ele fica preso junto com a camada de poluição. Então não vai só aquecer lá perto do meio-dia quase. Então fica muito tempo essa poluição presa na camada da atmosfera que está em contato com a gente. Isso é muito ruim porque aumenta as doenças respiratórias nessa época do ano, principalmente aqui no inverno, né? Então, inversão térmica, ela impede essa circulação de ar do jeito que seria o adequado, né? Então fica preso também aqui parte da poluição. Mais um quiz. Uma ameaça para a função da atmosfera de absorver os raios ultravioletas do Sol é o aumento da quantidade do quê? Oxigênio? Ozônio? CFCs ou dióxido de carbono? E aí, gente, vamos ver se você acertou? Quais desses gases aqui, então, são capazes de prejudicar essa função da atmosfera de absorver os raios ultravioletas? Os CFCs, tá? Você já deve ter ouvido falar muito disso que eu vou falar aqui agora. Lá no fundamental vocês já estudaram, então só estou relembrando com vocês. Destruição da camada de ozônio. Então, a camada de ozônio, vocês estão vendo aqui, é uma outra camada, que não é a mesma camada do efeito estufa. Muitos alunos confundem, achando que é tudo uma coisa só, tá? É uma camada diferente. A camada do efeito estufa segura parte do calor do Sol. A camada de ozônio, ela filtra os raios solares. Então, olha só. Aqui está mostrando nesse desenho para vocês que os raios UV, ou ultravioletas, eles são filtrados. O UVA passa bem tranquilo, o UVB diminui bastante a quantidade dele que passa, e esse outro aqui, o UVC, nem passa. Tá? Então, a camada de ozônio consegue fazer essa filtragem, muito importante. O problema é que os CFCs, que a gente acabou de comentar, são gases que foram muito utilizados principalmente em aparelhos de refrigeradores, né, na parte do congelador ali principalmente, ar-condicionado, sprays, né, aerosóis, tudo isso tinha os CFCs. E eles iam para a atmosfera, chegavam lá perto da camada de ozônio e começavam a reagir com o oxigênio da camada de ozônio. A camada de ozônio é formada por O3. Nessa reação, formava oxigênio atmosférico, o O2. Só que iam fazendo buracos nessa camada, igual a gente está vendo aqui, ó, tem um buraco lá em 1988, um buraco bem grande sobre a Antártida. Isso é muito ruim, porque está diminuindo a filtragem desses raios do Sol, podendo aumentar várias doenças, por exemplo, queimaduras sérias na pele por exposição ao Sol e principalmente câncer de pele. Tá? Então, é bem complicadinho. Ali está mostrando em 2017 que esse buraco tá começando, já está bem menor, né? Ele está fechando e daqui a uns anos, quem sabe, ele feche completamente. Por que isso está acontecendo? Porque os CFCs, eles foram proibidos, vamos dizer assim, poucos equipamentos ainda podem utilizar eles. A maioria foi proibido mesmo, tá? Foi alterado por um outro gás, que gera gás carbônico. Então, a gente diminui o buraco da camada de ozônio, mas está aumentando os gases do efeito estufa, né? Mas, de qualquer forma, isso foi muito importante para o buraco na camada de ozônio. Outro problema, chuva ácida. Tá, você também já deve ter ouvido falar. Chuva ácida é formada por óxidos de enxofre e nitrogênio. Tá? Eles vão reagir com a água e formar ali ácido sulfídrico e ácido nitroso. E vão cair, precipitar em forma de chuva. Tá? Afeta principalmente as plantações, então várias plantações são afetadas com isso, algumas até destruídas, tem locais onde as árvores morrem por causa da chuva ácida. Os pelos dos animais também são bem prejudicados,
muda o pH de rios, de córregos, de lagos, né? Bem complicado também, porque os organismos que vivem ali, eles dependem de um pH relativamente constante. Danifica monumentos históricos, automóveis, construções, então tudo isso danifica por causa da chuva ácida, tá? Problema que vocês estão vendo, então a poluição vai lá, reage dentro das nuvens com as moléculas de água, forma então a chuva ácida. O problema disso é que nem sempre a chuva ácida ela cai na cidade poluente, né? Então uma cidade ela lança a poluição, vai reagir lá na atmosfera e você não sabe onde vai cair a chuva ácida. Depende de onde o vento vai levar essa nuvem que está com esse poluente. Então às vezes uma cidade que nem emite tantos poluentes assim, ela sofre com chuva ácida de uma cidade vizinha, né, que produz esses poluentes e acaba mandando para lá, caindo em forma de chuva. Olha só. Um exercício, gente, para ver se você compreendeu. A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. Olha a figura 1, né? Então tá mostrando ali, pegou o cocôzinho do cachorro, jogou no lixo comum, o que está acontecendo? A figura 2 ilustra o projeto Park Smart, desenvolvido na Universidade dos Estados Unidos, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor instalado em parques públicos. E os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. Então, no caso da figura 2, ele também coletou lá o cocô do cachorro, colocou no biodigestor e está mostrando ali que está servindo para acender, por exemplo, uma lamparina, né? Um poste, alguma coisa ali. Uma inovação desse projeto é possibilitar o quê? A queima do gás metano. Letra B, o armazenamento do gás carbônico. Letra C, a decomposição aeróbia das fezes. Letra D, o uso mais eficiente de combustíveis fósseis. Ou letra E, fixação do carbono em moléculas orgânicas. E aí, gente, será que você acertou? Olha só, queima do gás metano. Provavelmente você acertou olhando o desenho. Por que a queima do gás metano é muito importante? Ele é um gás do efeito estufa, lembra? Então, se ele está na atmosfera, ele vai aumentar o efeito estufa. Então, você queimando, você evita esse tipo de coisa. Segundo exercício do Enem, gente, de hoje, vamos lá ver. O monóxido de carbono é um gás extremamente tóxico. Ele interfere no processo respiratório dos vertebrados, pois o monóxido de carbono, se ele estiver presente no ar, haverá no sangue uma competição entre ele e o oxigênio. Infelizmente, grande parte da população convive diariamente com a presença desse gás, uma vez que ele é produzido em grandes quantidades. Letra A.
Ele é produzido em grande quantidade na decomposição de matéria orgânica nos lixões urbanos. Letra B, no abdômen dos animais ruminantes criados em sistemas de confinamento. Letra C, no processo de combustão incompleta dos combustíveis fósseis. Letra D, nas chaminés das indústrias que utilizam madeira de reflorestamento como combustível. Ou letra E, nas queimas em matas e florestas. E aí, gente, viu só? Questão do Enem, não estava difícil, né? Vamos ver a resposta correta. No processo de combustão incompleta de combustíveis fósseis, ok? Então, gera o monóxido de carbono. Olha só, trouxe para vocês o print de algumas reportagens falando sobre poluição atmosférica. Poluição atmosférica é assassino invisível. Relatório aponta que o ar poluído pode reduzir a expectativa de vida em até 2 anos. Soluções ainda precisam ser implementadas de forma eficaz. Outra aqui. Quase 500 mil bebês morreram em 2019 por causa da poluição, diz relatório. Estudo mostra que poluição atmosférica pode influenciar ciclo menstrual. Parkinson e Alzheimer começam na infância. Partículas de poluição atmosférica encontradas em cérebros jovens. Um estudo publicado por uma revista encontrou nanopartículas de poluição atmosférica no tronco encefálico de 186 crianças e jovens entre 11 meses e 27 anos. Então veja só, começa lá já essas doenças. Então veja, poluição atmosférica é muito complicado. A gente não tem como evitar muita coisa, mas a gente pode diminuir, né, os efeitos dela. Então tem que tomar mais cuidado com o ambiente. O que a gente viu na aula de hoje? Estudamos os impactos ambientais causados. Falamos lá do efeito estufa, a inversão térmica, a chuva ácida, a destruição da camada de ozônio e ainda citamos alguns outros exemplos. Eu espero que você tenha compreendido a importância, né, da gente cuidar do nosso ar para poder respirar e não ficar doente, não ter Alzheimer e Parkinson no futuro, tá? Aguardo vocês na próxima aula com Impactos Ambientais 2.